Né? Nesse vídeo de hoje a gente vai ver sobre contrastes, né? Também técnica utilizada para fotografia e completando, né? Complementando todo o assunto que a gente fala sobre técnicas fotográficas. Então, vamos começar a falar sobre contrastes. Por definição, o contraste é um efeito da luz que se dá a um objeto pela sua decodificação. Mas para a fotografia, o contraste ele é uma estratégia de demarcar a atenção do observador, certo? Então a gente usa o recurso do contraste para que chame a atenção do observador através de algum tipo de contraste, né? Então nós temos, por exemplo, o contraste de luz e tom, o contraste de cor, vertical e horizontal, de movimento, dinamismo, de ritmo, passividade, proporção e escala, agudeza, e a gente começa pelo luz e tom, certo? Então vamos lá. O contraste de luz e tom, ele também é conhecido como contraste de valor, né? Que você trabalha com a relação entre o claro e o escuro. E essa técnica é bem conhecida quando você registra as fotos de silhueta, né? Na fotografia você registra muitas, você trabalha a técnica de fotos de silhueta. Aqui nós temos a silhueta de uma árvore com fundo o céu, né? As cores do céu. Ok? Aqui nós temos, por exemplo, um outro contraste. Um outro contraste, na verdade, é o mesmo contraste de luz e tom, só que com a eliminação do raio que proporciona aqui a silhueta da vegetação. Nós temos aqui nessa outra foto a silhueta do balão, provocada pelo sol que está à frente, né, do fotógrafo. Mais aqui uma situação de foto que tem silhueta das pessoas, do morro lá mais adiante. Aqui do lado direito, silhueta do cacto e de mais vegetação ao redor. Então, basicamente, luz e tom você trabalha com essa questão da iluminação proporcionando silhuetas. Não necessariamente o sol tem que estar adiante, né, na frente do fotógrafo, mas você pode ter também silhueta ocasionada por sombras, a projeção de sombra numa superfície, que aí você tem a silhueta de uma forma, né, projetada no chão, desde que haja um bom contraste, né, entre claro e escuro, certo? Contraste de cor. O nome já diz, né, também conhecido como contraste cromático. E aí você utiliza o reforço da informação visual através das cores, né? Cores mais claras, mais escuras, mais quentes, mais frias, né? E essa influência da cor no aspecto emocional, psicológico das pessoas, certo? Então, por exemplo, aqui, balões coloridos no céu azul, a, a relação das cores ela é bem evidente, né? Não tem como a gente questionar isso. Vasos coloridos, né, mais balões aqui, só que um outro ângulo. Então repare que as cores, quando elas são intensas, assim, proporcionam um bom contraste cromático, contraste de cor. Aqui é uma situação em que você tem a mesma foto em tons de cinza, né, conhecida também como foto em preto e branco, e a situação é de foto colorida, mesma foto colorida. Repare que quando você compara essas duas situações, quando é comida, a que dá vontade de comer mesmo, a que estimula aqui a fome, a vontade de comer é o que está colorido, essa combinação de cores, né? Principalmente o vermelho, que ele transmite uma sensação, causa um efeito psicológico na pessoa. O vermelho gera certa ansiedade, e aí a fome junto, então desperta um emocional na pessoa, né? Já é a mesma foto do tom de cinza não tem esse mesmo efeito. Para essa situação, não quer dizer que a foto em tom de cinza não seja uma técnica interessante. Na verdade, isso pelo contrário. Mas nesse caso, o que ficou mais adequado para essa aplicação
é o contraste cromático. Aqui, por exemplo, numa publicidade do Banco Itaú, você tem o contraste de cores para poder destacar os valores, destacar a identidade, causar o efeito psicológico. Então, o laranja e o azul aqui se contrapondo, né? Então, você tem aqui o contraste cromado, por exemplo, numa peça publicitária. Okay? Mais contraste cromático, as cores quentes de uma edificação antiga com as cores frias de uma edificação moderna, na vegetação, né? Existe muito contraste cromático. Então, o contraste cromático não é difícil de fazer, mas também você tem que treinar bem o olhar para que ele cause o efeito que você deseja. Mais situações de contraste cromático, tons fortes, contrastando com tons mais fracos, né, mais pastel. Né, olha só aqui, as abóboras com essas caixas totalmente escuras. Né, tom claro, tom quente. De novo aquela mesma foto, desculpa. E agora o contraste vertical e horizontal. Então não é difícil, mas você tem que saber utilizar bem o recurso da imagem, né, para poder causar esse contraste. Então a intenção aqui é você utilizar a linha horizontal da foto, né, linhas horizontais sendo contrastadas com as formas verticais, com linhas verticais, né, causando esse contraponto, uma forma com a outra. Né? Você destacar os efeitos das linhas por esse antagonismo entre o vertical e o horizontal. Então repare aqui na foto da esquerda você tem linhas verticais e horizontais bem definidas. Já aqui na foto da direita você não tem esse contraste. Linhas verticais são praticamente inexistentes. Então nesse caso a foto da esquerda possui contraste vertical e horizontal. Já a da direita não. Aí aqui é uma foto que gera até uma certa confusão quando eu falo sobre essa foto, usando ela como exemplo de contraste vertical e horizontal. Nesse caso nós temos a linha do horizonte, né? E nós temos o balão numa certa altura, os balões em certa altura. Não existe nenhuma linha que faça uma ligação entre o balão e o chão, mas existe esse aspecto, vamos dizer assim, que seria uma teoria da Gestalt, né? Você não tem a linha expressa, mas você tem a sensação de que ela está lá. Né? Então, o fato do balão ter subido aqui, ele está a certa altura, você faz uma relação com o chão, te causa essa sensação de verticalidade. Então, nesse caso aqui, você tem um contraste vertical e horizontal, certo? Aqui, né, nós temos o prédio como sendo vertical e a linha do horizonte como sendo horizontal, o poste aqui, as linhas horizontais do solo, do lado da foto do lado direito. E aí a gente passa para o contraste de movimento, né? O contraste de movimento, você utiliza da situação causada pelo conjunto de elementos que tem na imagem, na cena, né? Então você faz referências perspectivas, né? A profundidade de campo, os elementos que compõem precisam causar em você uma sensação de que ele está em movimento, certo? Então você precisa mostrar de uma maneira em que existe um movimento, mesmo a foto sendo um registro estático, né? Então, por exemplo, aqui nós temos dois barcos que eles, no caso do lado da esquerda, a vela está sendo inflada pelo vento, né? E aí tem um rastro
que foi deixado pelo barco na água. Da mesma forma, da foto do lado direito, existe um rastro deixado pelo barco, né? Ali a agitação da água na proa. E também aqui na polpa, né? Tem também um rastrozinho. Não é um movimento muito intenso, mas existe um movimento, ok? Aqui, por exemplo, as pessoas estão em posição de andar. Essa posição que elas se encontram, elas estão remete ao movimento e também a perspectiva na cena, né? Com o caminho sendo apresentado aqui, reforça a sensação de movimento. Aqui nós temos o cachorro, ele apesar de estar correndo, não é uma corrida tão intensa, e também o registro da foto, o obturador foi muito rápido, né, nesse registro. Então pegou aqui ele praticamente parado, sem nenhuma parte dele borrada. Talvez alguma coisa, mas não é tão expressiva. Então é muito mais movimento, mas não é um movimento muito intenso. Aqui, por exemplo, tem o rapaz que está em posição de corrida, trote na verdade, né? Não é uma corrida tão intensa. E aí transmite a sensação de movimento, a posição que ele está aqui no ponto de ouro esquerdo, e ele tem esse percurso a fazer, transmite, né, reforça a sensação de que ele está em movimento e que ele tem um caminho a ser percorrido. Nesse efeito da foto do meio, também tem essa sensação de movimento, né? Apesar dela estar parada, mas o efeito causou isso. Então, não está em movimento, mas o efeito causou, assim como esse aqui, né? Parece que a pessoa fez um mortal para trás e aí gerou essa sensação de movimento. Okay? Então, não quer dizer que uma coisa parada ela não tenha movimento, mas aqui, ainda mais com esse efeito de repetição, causou essa sensação, ok? Aqui mais um movimento, né? Então, não é intenso, o barco está aqui deixando rastro, então também transmite essa sensação, ok? Já o contraste de dinamismo é um contraste que tem um movimento mais intenso do que o contraste de movimento puro e simples, né? Então nós temos aqui, desses dois exemplos, o avião, né, o jato, aqui causando esse rebuliço na água, ele transmite muito uma sensação de um dinamismo, né, um movimento mais intenso, assim como esse tigre também, né, ele pela água que ele espalhou aqui no movimento dele, você percebe que é um movimento intenso. Então, dinamismo. A forma como está inflado aqui na foto da esquerda, como está inflado a vela, né, como ela está sendo deformada pelo vento, transmite uma sensação maior de movimento. Se comparar com aquele barco anterior, lá no contraste de movimento, você percebe a diferença da força que o vento está fazendo nas velas. E esse aqui, esse paraquedista, com esse rastro de fumaça, né, você tem uma sensação maior de movimento. Se não houvesse esse rastro, ficasse só o paraquedista aqui paradão, você até diria que era um contraste só de movimento, porque você sabe que ele está ali com a tendência de descer, sempre. A não ser que seja uma rajada de vento muito forte de baixo para cima, que aí ele estaria subindo, mas você instintivamente percebe que ele está descendo, mas se não tivesse o rastro, era um movimento mais fraco. Como aqui tem o rastro, então o movimento parece ser muito mais intenso. Então, no caso, dinamismo, né? Contraste de dinamismo. Aqui na foto, você percebe que tem um agente de trânsito aqui no meio, foto da esquerda, tá? Ele está parado aqui, mas tudo que está ao redor dele está em movimento. E como o obturador foi mais lento nesse caso, foi possível pegar o rastro dos veículos que estavam passando. E aí causa uma sensação de dinamismo, né? Maior do que um movimento simples. Assim como esse cachorro
Essa foto aqui, o fotógrafo acompanhou o movimento do cachorro e tudo que estava ao redor ficou borrado. Então causou uma boa sensação de movimento e a postura do cachorro aqui, a gente percebe que ele está numa corrida bem intensa, né? Aqui é o oposto do cachorro, né? Que o fotógrafo teve que se movimentar para poder acompanhar o movimento do cachorro. Aqui o fotógrafo estava junto com o ursinho nesse carrossel e estava parado, não acompanhou, não teve que se movimentar. E o carrossel girou, o, o ursinho ficou estático, mas tudo ao redor estava em movimento. Um movimento intenso pelo rastro que ficou, né? Então aqui nós temos o dinamismo. No barco, no caso do barco, a vela também está bastante deformada pelo vento e o rastro tá, também permite que a gente tenha essa sensação de um movimento mais intenso. Mesma situação aqui do trilho do trem, né? Aqui nessa foto, apesar de tudo estar ao redor também estático, nós temos uma bandeira que tem a tremulação foi registrada pelo vento, as nuvens que passaram parece que é um vento forte, então tem aqui um dinamismo expresso pelas nuvens que passam e pelo tremular da bandeira, né? Aqui nós temos o rastro dos veículos, o vermelho é o carro que está indo e o branco é o carro que está vindo, né? Pela cor da luz. E aí esses rastros causam uma sensação de dinamismo, assim como as pessoas na foto da direita que passam e deixando rastro, né? E isso dá uma sensação maior. Diferente daquelas pessoas do contraste de movimento, aqui você tem rastro delas, elas estão desfocadas, então elas estão como se passassem mais rápido na cena. Mais dinamismo, né? O carro aqui, foto tirada dentro do carro, com o rastro das luzes lá de fora. E aqui na casa da cachoeira você tem o rastro da água. Isso aqui é um efeito chamado véu de noiva, que você tira com uma exposição maior. O objetivo com uma velocidade mais baixa consegue esse tipo de rastro. E aí causa uma sensação de dinamismo maior. Aqui nós temos, vamos começar a falar de contraste de ritmo. Então nós temos o contraste de ritmo como sensações de movimento, mas não são movimentos como um movimento de alguma coisa que está seguindo uma trajetória. Na verdade, você tem um encadeamento de coisas, de situações e que te permite perceber um certo ritmo. Então, por exemplo, nós temos o ritmo crescente, o ritmo decrescente, alternados, radiais, ininterruptas e contínuos. Vamos ver cada um deles, né? Nós temos primeiro aqui o ritmo crescente. Então, quando se fala de ritmo crescente, a gente fala de uma sequência de fotos em que você vai aproximando de uma cena. Você registra mais distante e aí você vai aproximando até chegar no detalhe da cena, né? Então você tem esse crescimento na sequência de fotos, ok? E já o ritmo decrescente é o oposto. Você tem uma foto mais próxima do objeto principal e você vai distanciando, né, até que aquele objeto ele se perde no meio daquela cena. Já o ritmo alternado, na cena vocês percebem um padrão de repetição, né? Ou por formas que são iguais, mas pode ser por formas que são parecidas, não precisa ser necessariamente iguais. Uma coisa que é importante perceber é que no contraste de ritmo, ritmo alternado, desculpa, faltou aparecer ali, de ritmo alternado, você tem um enquadramento mais amplo, aparecem mais objetos na cena, né? Repare que aqui existe uma alternância, existem repetições aqui numa determinada forma, como nessa foto da direita também, você tem a repetição de algumas formas, causando uma alternância.
mas você tem outros elementos ao redor. Por que eu enfatizo isso? Porque existe um outro contraste que é muito parecido com esse, mas ele não é, a cena não é tão aberta como o contraste de ritmo, ok? Mais adiante vocês vão ver qual é esse outro contraste. Aqui, mais contraste de ritmo, nós temos as linhas verticais da grade, que ela vai se repetindo nessa perspectiva, além do piso, né, que tem esses blocos que vão se repetindo. Então nós temos aqui um ritmo com um certo padrão de repetição. Além do chuveiro, apesar de não ser tanto, mas tem aqui dois chuveiros, um do lado do outro, de cada lado, né? Então aqui nós temos um exemplo desse tipo de contraste de ritmo alternado. Aqui outro, né? Como eu falei para vocês, não precisa necessariamente ser formas idênticas, mas nós temos aqui um certo padrão de forma, que são as rodas de bicicletas, e ele vai se repetindo na cena. E, como eu falei para vocês, existem elementos além daquele padrão na cena. Aí o contraste de ritmo contínuo, diferente do ritmo alternado, é que você tem uma sensação de continuidade. Aqui a linha, a pista, a linha contínua. Aqui, apesar de ter esses quadriculados, mas é menos evidente do que a linha que causa essa continuidade, né? Então aqui, com ritmo contínuo em evidência. Aqui nós temos a linha, algumas linhas, né? Linhas curvas, a do rio, dessa mureta aqui, que causam essa sensação de continuidade, ok? O contraste radial, né, o nome já está falando, é onde você tem uma sensação de alguma coisa onde o movimento, a forma ela é circular, com a tendência a ir para um centro, né, linhas tendendo a ir para um centro, formando um eixo radial. Então nós temos aqui a melancia cortada, o motor, essa escultura, tudo causando esse efeito radial, certo? Aquela foto de movimento também, que também tem esse sentido radial. Essa arquitetura aqui, que também tem essa tendência de ir para o centro, né? Já o contraste ininterrupto, ele é aquela situação em que eu falei anteriormente para vocês, né? Que tem o contraste de ritmo alternado, com mais elementos além daquele padrão que se repete. E no ritmo ininterrupto, você já não tem tanto elemento assim. Você tem um padrão de repetição e ele é principal, né? Aqui, por exemplo, na escada fica mais evidente isso. Você tem o foco ali, o principal é o desenho da escada. É esse padrão que se repete. Assim como esse aqui, né? Você não tem nada ao redor, a não ser um vão, uma área clara, e aí você tem uma repetição. Você não vê o restante, aonde termina e onde começa o padrão, no caso aqui da escada, né? Aqui, por exemplo, textura de um piso, é um padrão ininterrupto, como esse piso aqui também. Não tem, você não vê o que tem ao redor, você não vê o início e o fim desse padrão. Entenderam a diferença entre o ininterrupto e o alternado? Então aqui nós temos vários exemplos que podem auxiliar isso, né, que eu expliquei para vocês. Já o contraste de passividade é uma técnica, é um contraste onde você considera como um total equilíbrio na cena, né? As forças da imagem elas se encontram em repouso absoluto. Você não vê nada muito intenso, nem movimento, nem dinamismo, assim, não se vê luz e tom. Talvez um contraste cromático como esse aqui, ó, tem um contraste cromático, mas a composição em si não é passiva, é calma, é tranquila. Esse bicho aqui, ele está em repouso, né? Quase nada de contraste cromático, tem textura e tal, mas você percebe aqui que as coisas estão equilibradas, né? Estão calmas, assim como o cachorro aqui, em repouso.
quietinho ali na dele, o semáforo apagado, não tem muita ação acontecendo aqui, né? E como eu falei para vocês, uma foto, eu falei alguns exemplos em que numa mesma foto pode ter mais de um contraste. Como o do cachorro, nós temos o contraste cromático. Aqui também no semáforo tem também um contraste cromático. Tá? E aqui nessa montanha tem a passividade, né? É uma cena de neve, coisas bem tranquilo, nada demais, também nem contraste cromático não tem aqui. Então você pode atribuir a passividade a esse tipo de cena. Aqui nós temos um contraste cromático de luz e tom também pela silhueta, assim como na foto da direita, luz e tom. Aqui uma situação de passividade, calmaria, né? Intensa, o namorado está namorando, mas transmite um equilíbrio, né? A cena tá, em si ela está bem calma. Aqui também a moça meditando, as coisas bem equilibradas, a foto com ela centralizada também gera a sensação de equilíbrio, apesar do sol estar à esquerda, no ponto de ouro aqui, né? Próximo ao ponto, olha, ponto de ouro do lado esquerdo, também ajuda muito na composição. Aí nós temos o contraste de proporção. Nesse contraste de proporção, existe uma relação entre as imagens, entre os elementos da imagem, em que você trabalha a profundidade de campo e trabalha também a relação entre o primeiro e o segundo plano, né? Então existe uma discrepância entre o primeiro e o segundo plano de uma situação em que posso dizer que não reflete a realidade devido à questão da perspectiva. Então nós temos aqui dois cavalo com relação esqueci como é o nome dessa parada aqui, mas o estábulo, né? Estábulo, armazém, sei lá. Você vê que proporcionalmente o cavalo está muito maior, né? Se ele for entrar aqui, pela proporção que ele está, ele não cabe. Mas é obviamente que a gente sabe que é devido a ele estar no primeiro plano, mais próximo ao fotógrafo, você tem essa discrepância na forma. Então, o contraste de proporção é exatamente essa discrepância, né? Essa relação desproporcional entre o primeiro e o primeiro quadrante e o fundo, né? Um outro objeto que esteja depois, formando o plano de fundo. Então, nós temos aqui o rapaz que está fazendo um alongamento aqui, e aí você tem uma desproporção com relação ao tamanho das coisas ao redor, que ele está no primeiro quadrante, então ele está muito grande com relação às árvores que estão lá atrás, entendeu? Aqui nessa outra foto da direita tem um camelo e o rapaz em cima do camelo, e com relação à pirâmide o camelo está gigante, né? Então isso é um contraste de proporção. Além aqui, por exemplo, tem mais um contraste, que é de cor. Ele tem um contraste também de luz e tom pela silhueta que causou o tom do fundo causou uma silhueta. Então, além do contraste de proporção, tem esses outros contrastes também. Essa é a foto tradicional, né, que todo mundo que vai tirar foto com o Torre de Pisa tenta segurar ou empurrar ela, causando esse contraste de proporção, né, ficando bem maior, e aí fazendo essa pose clássica, ou essa daqui. E tem outros também que não é melhor não colocar aqui não, que são um pouco impróprias. Não. Aqui, por exemplo, nós temos a situação da janelinha do barco, que é bem menor proporcionalmente do que o morro, mas ela está grande, bem grande, com ela aqui nesse contraste, né? Enquadrando aqui totalmente o morro. Já o contraste de proporção e escala, você tem objetos que são desproporcionais no mesmo padrão, no mesmo quadrante, né? Você ali possui uma relação de tamanhos não só de tamanhos, mas também de cores, branco e preto, grande, pequeno, gordo, magro, quente, frio. Você
pode causar essa proporção em escala com essas relações opostas, né? Então nós temos aqui, por exemplo, a criança e o senhor, né, bem grandão aqui, nessa relação de proporção e escala, né? Lembre-se que proporção tem a ver com os quadrantes, primeiro e segundo plano, né? Já a proporção e escala estão no mesmo plano, os objetos. Aqui, por exemplo, mas não tem nenhum outro objeto com relação a ele. Tem sim. Você pode reparar que é uma luminária e é um fósforo gigante. E aqui é o piso, né? Não, então você não tem fósforo desse tamanho de verdade. Pelo menos eu te conheço. Então é uma desproporção. Existe uma relação oposta aqui entre o tamanho do que é um fósforo e o ambiente aqui, esse cantinho de sala, sei lá. Então, mais uma situação de um ser gigante, um ser pequeno, mais um outro aqui no meio, um cachorro. Aqui, do lado direito, apesar de ser uma montagem, não, na verdade parece um desenho, não sei, mas é um contraste de proporção, né? Onde um copão desse tamanho, uma pessoa dentro dele fica meio surreal, então é fora de escala, fora de proporção. Assim como esse aqui, existe cachorros grandões, mas talvez não com essa relação gigantesca aqui, talvez seja também uma montagem, ou não, né? Mas existe aqui uma relação de proporção e de escala. Nessa situação nós temos o tamanho da folha com relação ao inseto, né? A borboleta aqui, folha grandona e o bichinho pequenininho. Então a gente tem aqui também proporção e escala, né? E aqui por último o contraste de agudeza. O contraste de agudeza, né, explicando aqui, resumindo todo esse texto, ela tem a ver com a geração de tensão por formas geométricas. Essa sensação de formas, de elementos visuais causados pela forma, gerando uma certa tensão, né, que causa um impacto visual na cena. Então nós temos aqui uma pirâmide que tem a sua forma e além disso tem a sua cor junto com a forma, causando pontos de tensão. Além desse do lado direito aqui tem essas formas retas formando essa composição repetitiva. E aí você tem a agudeza, mas também, por exemplo, tem um contraste contraste ininterrupto por esse padrão repetitivo, né? Pode-se dizer também que tem um contraste de ritmo radial, porque existe uma tendência a levar para o centro. Mas radial não é redondo? Radial também é redondo, mas aqui pela composição da forma, tendo as linhas indo em direção ao centro, a gente também considera como radial, né? Contraste de ritmo radial. Aqui, né, as formas geométricas gerando essa tensão, pontas e formas retas. E é isso. Dei uma revisada nesse conteúdo sobre os contrastes, né? Vejam os exemplos, como é que se configura cada um dos contrastes, porque eu estou preparando aqui mais uma atividade para testar se vocês realmente entenderam essa questão dos contrastes, né? E aí vai ajudar vocês a fixar também isso, certo? Então, pessoal, basicamente é isso. É isso que nós temos para hoje. E espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado, ok? E aí, então, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Se cuidem.